Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa estar nos abençoando, Deus possa estar nos edificando e fazendo com que possamos viver para a sua honra e a sua glória. O Salmo de número 100 nos convida assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças pela tua bondade, por mais um dia, por mais um momento em que podemos nos reunir como teu povo e podemos assim ouvir a tua palavra. Ó Deus, te damos graças porque o Senhor nos traz até aqui, mesmo quando o mundo de todas as formas tenta nos fazer desistir, nos fazer ficar em casa, nos fazer ter medo, mas o Senhor nos encoraja, o Senhor nos faz temer a tua voz e nos transforma para estarmos te louvando. Ó Deus, te damos graças pela tua bondade, por ser gracioso para conosco. E por isso queremos te render toda a honra e toda a glória neste culto. Que o Senhor esteja nos ajudando em nossas orações, em nossos louvores, na pregação da palavra, no ouvir da tua palavra. Que o Senhor esteja nos edificando para sermos o sal e a luz do mundo. Que o Senhor esteja edificando cada vez mais um povo para te servir, Senhor. Queremos ainda te rogar por aqueles que por motivo de enfermidade não podem estar aqui, mas também por aqueles que por negligência não estão aqui, que o Senhor possa estar pesando a tua mão, que eles possam reconhecer que não podem viver longe de ti, que o Senhor os ajude conforme a tua vontade, Senhor. Também queremos te rogar pelas igrejas irmãs, que o Senhor possa estar ajudando-as e dando a tua graça também a elas, assim como as nossas congregações missionárias em Caruaru como em Fortaleza. Que o Senhor esteja abençoando a todos, concedendo também a tua graça. Pai amado, Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Sabemos que somos falhos e que pecamos contra ti, mas em Cristo, Senhor, nós queremos te rogar o perdão e sabendo, Senhor, das tuas promessas, de que é certo que recebemos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, perdoa-se e nos ajuda, nos faz caminhar em direção a Cristo todos os dias de nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos, cantemos o hino de número 50. Hino 50, Santo, Santo, Santo. Então cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos
irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5. Começando do verso 6 até o verso 21. Deuteronômio, capítulo 5, 6 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, para como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, em resposta à lei de Deus, vamos cantar o hino 57. Em Jesus confiar, sua lei observar. Hino 57. Então cantemos. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Creio e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor novamente, agora no livro de Números, capítulo 23. Vamos ler do verso 13 ao verso 26. Números, capítulo 23, começando do versículo 13. Números 23, 13 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhes, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para o abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore as presas e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo o que o Senhor fará
ou melhor, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 4, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 43. Dia do Senhor 43, pergunta 112, onde está o resumo ou a explicação também do 9º mandamento, que diz assim: o que se exige no 9º mandamento? Resposta: que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca nem difamar, não condenar nem me juntar com alguém para condenar a outrem precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Até aqui. Amado irmão e irmã no Senhor Jesus Cristo, as palavras são importantes. Elas têm um impacto na vida das pessoas. Por exemplo, costumamos usar palavras para nos fazer soar melhor e fazer os outros parecerem mal. Deus conhece o poder negativo das palavras cada vez que abrimos nossa boca. E é por isso que o Senhor Deus, Ele nos deu o 9º mandamento. Mas Deus também conhece o potencial positivo de nossa fala. E o próprio Deus demonstra que maravilhas as palavras podem realizar. Pois nosso Deus é um Deus que fala. Abra as Escrituras em qualquer lugar e Deus estará falando. Existem muitas passagens onde Deus fala diretamente para Adão e Eva, ou Abraão e Moisés, Ezequiel ou Paulo. Ele também fala através dos seus mensageiros, os profetas e apóstolos. Mesmo quando não diz explicitamente, assim diz o Senhor, mesmo então, Deus está falando, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. E Deus nos mostra exatamente isso. Ele nos mostra como falar, como Ele faz em todos os mandamentos, pois o Deus de amor, santidade e verdade estabelece o padrão perfeito.
Ele nos diz que em nosso falar não devemos fazer as obras próprias do diabo. Pois Satanás, ele é o pai da mentira. E o engano é a sua língua nativa. Não vá para Satanás como seu tutor de linguagem, mas vá para Deus de toda a verdade. Isso é o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pedro acrescenta isso quando escreve: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E sendo assim, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: sejam imitadores de Deus e falem como Ele. Sejam imitadores de Deus e falem como Ele. Em primeiro lugar, falando em amor. Em segundo lugar, falando a verdade. Em primeiro lugar, falemos como nosso Deus em amor. Deus é amor, diz João na sua primeira carta. Há muito que você poderia dizer sobre essas três palavras, mas diremos apenas isso. Deus é amor significa que o amor de Deus é sempre o motivo por trás do que Ele faz. Ele mostra amor, Ele exala amor, Ele é essencial para ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Ele está constantemente sendo expresso em suas palavras, em suas ações, em tudo o que Ele está fazendo. Da mesma forma, quando Deus fala ao seu povo da aliança, Ele fala em amor. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nosso Senhor Jesus Cristo disse uma vez. Certamente é verdade. Sempre falaremos as coisas que são importantes para nós. As coisas que nos fazem funcionar. Se nossa carreira é a coisa mais importante em nossa vida, nós iremos falar sobre isso. Ou se o último carro esportivo é a sua obsessão, ou nossa obsessão, nós vamos falar sobre isso. Ou se simplesmente amamos as Escrituras, então é isso que vai acontecer também. Então, porque Deus está cheio de amor por seu povo, isso transparece em tudo o que Ele diz. Um comentarista, ele disse, falando sobre o coração transbordante de amor, podemos pensar em casais apaixonados, expressando seus eu te amo e eu te amo mais. Mas isso é tudo que existe na linguagem do amor? O comentarista continua. Para Deus, vai muito mais além. Lembre-se de que Deus pode muito bem ficar em silêncio. Ele não precisa falar conosco. Ele não precisa se revelar a uma humanidade rebelde. Mas Ele faz. Deus escolhe falar e nessa escolha vemos um grande amor. Em vez de nos deixar no escuro sobre quem Ele é, ou nos deixar ignorantes sobre o caminho da salvação por meio de Cristo, o Deus que é amor, Ele se deleita em falar. E por amor a Deus, meus irmãos, Deus nos diz, ou melhor, e por amor, Deus nos diz coisas que podem realmente nos ajudar. Ele fala palavras que são importantes para nós. Por exemplo, Deus, Ele ensina. Ele nos ensina sobre si mesmo, seu caráter e sua grandeza. Ele também nos ensina sobre o que Ele deseja. Isso porque Deus entende o seu povo. Ele vê que além da sua orientação celestial, nós apenas continuaremos vagando em círculos, ou tropeçaremos em nosso próprio caminho de desastre. Mas o Deus que fala atende à ansiedade do nosso coração. Como filhos queremos, somos pacientemente ensinados pelo Pai. Ele nos fala em sua palavra e em seu Espírito. Pense na oração de Davi no Salmo 25, os versos 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos,
Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. E ouça a convicção de Davi um pouco mais tarde no mesmo salmo: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Observe a conexão, porque Deus é bom, Ele ensina você. Porque Deus é amor, Ele o ajudará a encontrar a verdade sobre o que fazer e como viver neste mundo. Se você precisa de sabedoria, peça. Se você precisa da sabedoria dele, busque-a em sua palavra. Irmãos, este é o nosso exemplo. Devemos falar de coisas celestiais com as nossas palavras, que também devem ensinar uns aos outros. Agora, apenas alguns de nós são professores em qualquer sentido oficial, mas não estamos falando de educação formal em si. Estamos falando de cristãos ajudando uns aos outros a aprender os caminhos de Deus. Isso é compartilhar o conhecimento do estudo da Bíblia, ensinar humildemente aos outros. Isso é dar um bom conselho a alguém que está passando por incertezas, orientando pacientemente. Isso indica uns aos outros as promessas de Deus e os seus mandamentos para suas vidas. Ouça o que Paulo escreve aos Romanos: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Romanos 15, verso 14. Ele diz que todos nós podemos ensinar, não porque temos diplomas ou certificados, mas todos nós somos aptos ou competentes para instruir uns aos outros, porque temos a Bíblia completa e a sabedoria do Espírito Santo. Deus deu a cada um de nós uma visão da vida e uma visão de sua palavra, para que possamos ensinar uns aos outros. Ou pense nas palavras de Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Portanto, precisamos ensinar. Isso fica claro a partir destes textos. Mas antes que possamos fazer isto, observe como a palavra de Cristo deve ser intimamente familiar para nós. Deixe-a habitar ricamente em você, para que você possa ensinar. Isso é difícil. A Bíblia pode ser um livro grande e intimidante, onde você começa a olhar se precisa de um ou dois textos. É preciso treinamento. Seremos competentes para instruir uns aos outros somente quando estivermos muito na palavra. Portanto, eu o encorajo a conhecer as Escrituras e a conhecê-las melhor, para que você tenha o que dizer a seu irmão em sua confusão. Conheça as Escrituras, para que eu possa ensinar aos irmãos sobre a oração, sobre o dinheiro e como fazer parte da igreja. Conheça as Escrituras para orientar alguém na luta contra a tentação ou ser um bom mordomo. Isso não significa que temos que ter todas as respostas. Não devemos dar soluções simplistas para todos os problemas e pensar que apenas um capítulo e um versículo é suficiente para esclarecer toda a confusão. Mas no amor e na sabedoria de Deus, devemos procurar ensinar uns aos outros, como imitadores de Deus. Quando Deus fala, Ele também avisa. Ele alertou Adão e Eva para não comerem
da árvore do meio do jardim. Ele avisou a Caim do pecado que estava escondido à porta e pronto para dominá-lo. Frequentemente ele advertiu os israelitas a abandonarem os ídolos. E Deus nos avisa também, por meio de sua palavra. Ele nos adverte sobre como viver no orgulho e aceitar ensinamentos falsos. E por que ele nos avisa assim? Porque aqueles que vivem em pecado não têm a herança do reino de Cristo. Deus nos diz para sairmos do caminho do pecado, porque leva apenas a um lugar, ao inferno. Deus não quer isso para nós. Ele nos avisa, porque nos ama e nos quer com Ele. Também aqui podemos ser imitadores de Deus. Pense naqueles momentos em que precisamos dar um aviso. Avise seu amigo que está curtindo a vida. Avise sua irmã que está sempre criticando outras pessoas. Avise o irmão que não é fiel em ir à igreja. Avise porque você os ama. Li outro dia que o oposto do amor não é realmente o ódio. O oposto do amor é a indiferença. E quando simplesmente não nos importamos se alguém está lutando ou pecando, nós o deixamos continuar sem uma palavra nossa. Isso é indiferença e não amor, pois o amor verdadeiro chama a fazer a difícil tarefa, repreender, oferecer uma demonstração gentil, desafiar e confrontar. Nós fazemos isto para o bem deles. Deus ensina, Deus avisa, e o Deus que é amor também incentiva. Grande parte das Escrituras registra as palavras tranquilizadoras de Deus para nós. Ele promete ser a nossa rocha firme e forte fortaleza. Ele jura proteção constante sobre todas as nossas saídas e entradas. Mesmo em meio a eventos terríveis, Ele dá a garantia de seu propósito inabalável. Isso também é para o meu bem. Se somos seus filhos, isso também é algo que devemos fazer uns pelos outros. Ele dá a garantia de que Ele cuida de cada um de nós. Por isso Paulo está dizendo em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Reserve um tempo para edificação de outra pessoa. É isso que Paulo diz. Não precisa ser longo ou eloquente, apenas uma palavra tingida com o amor de Cristo. Palavras que comunicam sua graça aos seus ouvintes. Ouça novamente o que Pedro escreve: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus ou conforme a palavra de Deus. Então, qual palavras encorajam, irmão e irmã? Em sua experiência, o que você descobriu ser encorajador? Quando alguém me lembra das maravilhosas promessas de Deus, quando alguém conta como Deus tem sido fiel a eles, e por isso Ele será fiel a mim. Falar as próprias palavras de Deus significa usar o Evangelho de Cristo para exaltar aqueles que estão carregados de culpa, aqueles que estão atormentados pela tristeza. E se alguém está servindo bem ou crescendo na fé, não tenha medo de dizer: Deus está trabalhando em você. Eu posso ver isso. Que Ele continue o que começou em você. Do coração cheio de amor de Deus, sua boca fala para nós. Pense em sua maior palavra, Jesus Cristo.
a palavra feita carne. Jesus é a declaração final do amor de Deus, expresso bem alto e em bom som, mostrando a bondade de Deus. Jesus é um testemunho vivo de quanto Deus se agrada de nós, o seu povo amado. Que as nossas palavras sejam débeis ecos daquela palavra sagrada, onde falamos sempre com amor. Antes de prosseguirmos, vejamos por um momento o que o amor não é. Por exemplo, amor significa que não vamos fofocar uns contra os outros. Em sua lição, o catecismo menciona fofoca juntamente com falso testemunho e calúnia. Isso não é surpreendente, pois todos concordaríamos que a fofoca é errado. Suspeito que poucos de nós confessaríamos esse pecado, porque não pensamos realmente que estávamos realmente fofocando. Estávamos apenas conversando, não é? Apenas fazendo algumas observações verdadeiras sobre as pessoas. Nada falso, nada realmente mesquinho. Detectar este pecado em nossa conversa é difícil. Mas como é a fofoca? É transmitir algum conhecimento interno quando, na verdade, não será útil para ninguém envolvido. É reclamar de alguém na igreja quando você não vai realmente falar com ele sobre isso. Você apenas vai compartilhar essas observações críticas com outras pessoas. Você diz que só precisa desabafar. Todos podem estar de acordo que é verdade, mas ainda é fofoca. Quando não há amor semelhante ao de Cristo em nossas palavras, é melhor parar. Quando não há amor em nossas palavras que corrija, que repreenda e dê um aviso, podemos estar fazendo as obras próprias do diabo. Existe uma alternativa melhor, como podemos ler em outro lugar: a vossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6. Se quisermos imitar a Deus, então nos esforçaremos para falar palavras cheias de sua graça, palavras que são pacientes, perdoadoras e generosas. Esse é o poder das palavras de amor e palavras de verdade. E este é o nosso segundo ponto. Falemos como Deus na verdade. Irmãos, se Satanás, ele é o pai da mentira, nosso Deus é o Senhor da verdade. Isso é o que diz Isaías 45. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito, ou o que é verdade. Nosso Deus não é enganoso. Nosso Deus não é artificial ou inconstante, mas é verdadeiro e confiável. Vemos isso muito claramente em Números capítulo 23. Você se lembra de como Balaque, rei de Moabe, estava preocupado com as enormes multidões de israelitas, avançando lenta, mas firmemente para a terra prometida. Pelos relatórios de conhecimento, Balaque sabia que não poderia derrotar os israelitas da maneira normal. Então ele decidiu convocar Balaão para ajudar. Era um sujeito que se preocupava em invocar os vários deuses, fazendo-os fazer o que ele dizia. Mas Balaão não tem poder sobre o único e verdadeiro Deus. Você se lembra de como ele tentou amaldiçoar os israelitas, mas não conseguiu. Ele só poderia abençoar. Na verdade, sua boca foi dominada por Deus, de modo que Balaão fez exatamente o oposto do que ele queria.
Não que isso tivesse qualquer efeito sobre Balaão. Ele tentou ainda mais amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus faz Balaão condenar sua falsidade com sua própria boca. E o Senhor faz Balaão louvar a Deus, o Deus da verdade. Ouça o que Balaão diz no nosso texto, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Essas palavras poderosas nos ajudam a entender o 9º mandamento e também nos ajudam a ver o padrão sagrado que Deus estabelece diante de nós. Deus é o Deus verdadeiro, e o Deus é o Deus da verdade. E em contraste direto com Deus está a humanidade. É triste dizer, mas Balaão é um bom exemplo de como costumamos usar a nossa boca. Falamos o que for conveniente naquele momento para escaparmos das coisas, porque é benéfico para nós. Por exemplo, às vezes dizemos simplesmente o que os outros querem ouvir de nós. Dizemos coisas que vão nos render elogio das pessoas, ou que nos vão dar risadas e atenção, ou com nossas palavras distraímos a atenção de nós mesmos, porque queremos evitar parecer mal ou evitar algum problema. Nós damos desculpas, e em nosso falar podemos ser tão evasivos, tão mutáveis. Nós protestamos. Não foi isso que eu quis dizer. Não coloque minhas palavras fora do contexto. Nós fazíamos isso porque éramos descendentes de Satanás por natureza, filhos do pai da mentira. Agora somos filhos amados de Deus, mas as formas de engano ainda nos atraem. Talvez não contemos com frequência uma mentira deliberada, como quando dizemos sim, mas realmente queremos dizer não. Mas isso não significa que sejamos estranhos à falsidade, pois a falsidade também é ignorar o que é verdadeiro e ignorar o que é certo. Quando a verdade está diante de nós, frequentemente tentamos ignorar. Em particular, pense em um tipo de mentira. É a mentira que dizemos a nós mesmos sobre nossos próprios pecados e falhas. Esse pecado não é uma coisa tão grande. Não está realmente machucando ninguém. Minha fé é forte. Serei capaz de parar quando quiser. Muitas pessoas fazem pior do que eu. Não enfrentamos nosso pecado e ficamos incomodados com a verdade que sempre nos chama a mudar. É assim que somos, como Balaão que reconheceu. Não é bonito, mas Deus torna possível que mudemos nosso pensamento e nossa fala, pois quando Ele nos renova, Ele renova todas as obras. Ele restaura nossos corações para que se tornem lar de coisas boas. Ele limpa nossas línguas para que possam falar palavras sagradas. E Deus aponta para si mesmo como o exemplo perfeito. Ele é sempre fiel, sempre verdadeiro no que diz. Como Balaão disse, Deus não é homem para que minta. Sempre que Deus fala, sabemos que Ele é completamente sério. Quando Deus nos avisa sobre o pecado, não devemos duvidar de maneira nenhuma de suas palavras. Ele fala sério. O pecado pode matar. Não é algo para brincar, mas algo para confessar e fugir. Além disso, quando Deus promete nos dar força
quando enfrentamos a tentação, Ele também não está brincando. Pergunta a Ele e Ele o ajudará. Ou quando Deus promete sabedoria, acredite em sua palavra. Ele não está mentindo. Peça sinceramente, peça constantemente, e Ele mostrará o caminho. Como imitadores de Deus, não devemos viver no auto-engano, nem falar mentiras uns com os outros. Em vez disso, Deus nos chama a amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade. Lembre-se de como Ele nos exorta: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Como dissemos, se alguém não está servindo a Deus, não sejamos educados demais para chamá-lo pelo que realmente é. Se alguém precisa de ajuda, vamos dar uma ajuda real. Falar a verdade é vital para fortalecer a igreja de Deus. Sim, devemos falar a verdade em amor. Lembre-se do nosso primeiro ponto. Ser verdadeiro não é uma licença para ser franco ou desculpa para ser insensível. O amor é a regra, mesmo quando estamos sendo honestos um com o outro. O amor é a regra porque queremos que nossas palavras tenham o efeito desejado. Não deveríamos estar tentando deixar alguém bravo, para desencorajá-los, para envergonhá-los. Estamos procurando edificar uns aos outros. Na profecia de Balaão, ele também diz que Deus não se arrepende. Isso significa que Deus não passa por nenhum tipo de mudança, não importa o que aconteça. Quem é Deus, o que Ele decidiu e o que Ele disse são firmes e imutáveis. Ele é sempre fiel ao seu propósito. Ele honra a sua palavra, as suas palavras de aliança para sempre. Como imitadores de Deus, esforcem-se pelo tipo de integridade que Deus quer em suas palavras, para serem imutáveis em tudo que vocês falam. Irmão e irmã, é tão fácil usar as palavras de maneira errada, mas tenha certeza de que a maneira de falar de Deus é sempre a melhor. Vemos isso em Números capítulo 23. Não importa o que Balaão quisesse pronunciar, não importa o que Satanás tentasse amaldiçoar o povo de Deus, as palavras de Deus ressoavam alto e em bom som. Como Balaão disse, recebi a ordem de abençoar. Deus te tem abençoado e eu não posso reverter isso. E quando Balaque o desafiou novamente, Balaão teve que responder: não te disse eu, tudo o que o Senhor fala, isso deve fazer? A verdade de Deus ainda permanece. A verdade de Deus permanece e dura. Portanto, sabemos que se seguirmos o caminho da verdade, Deus abençoará. Toda a vida é abençoada quando nos apegamos à verdade de Deus. Vamos então falar palavras cheias de amor e graça. Vamos falar palavras que sejam fiéis e verdadeiras, pois então, de alguma forma pequena, mas bonita, seremos como Deus. E pelas palavras da nossa boca, Deus receberá a glória que Ele merece. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja e nos repreende, que nos ensina, que nos mostra sempre a verdade. Que essas palavras, Senhor, estejam em nossos corações. Que essas palavras, Senhor, estejam nos fortalecendo.
estejam fazendo com que sejamos imitadores teus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, para que possamos viver para a tua honra e tua glória. Queremos também te dar graças, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, pelo culto que o Senhor tem nos abençoado, pelo culto que o Senhor tem nos dado, nos fortalecendo, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, para que assim venhamos sempre honrar a tua palavra. Que o Senhor nos guarde em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o nosso último cântico. Os irmãos podem sentar. E vamos também dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 174. Hino 174. Ó sopro divinal. Então, vamos cantar. Ó sopro divinal, é a consolador, celestial, revela o teu amor. Vem como fogo arder e todo o mal queimar. Vem almas tíbias aquecer, ensina-nos a amar. Com óleo vem ungir um povo para Deus, em tudo fazer-nos sentir o forte amor de Deus. Nas trevas vem brilhar com verdadeira luz, e todo mundo encaminhar ao Salvador Jesus. Qual fonte nos serás, ó purificador, nascentes vivas abrirás nos átrios do Senhor. Tua obra vem cumprir, divino instruidor, e toda a glória descobrir do eterno Deus de amor. Fiquemos de pé, irmãos, e recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós terminamos nosso culto. A transmissão do culto da noite será de 6 horas. Então, tenham um bom dia a todos. Que Deus abençoe.